Irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a tua palavra no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Quem tem a palavra de Deus, quem não tem a palavra, compartilhe. Quem não tem, ao seu lado. João capítulo 14, versículo 23, diz assim: todos acharam, digo amém? Amém! Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. 24. Mas quem não me ama não guardará as minhas palavras. Olha, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmão? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, clamo a Ti, Senhor Pai, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, desça sobre nossas vidas aqui, meu Pai, sobre a Tua igreja, que o Teu povo, meu Pai, que te clama, desça, meu Pai, com Teu óleo ungido, derrama sobre a cabeça de cada um, cada jovem, cada homem, cada mulher aqui, Senhor Pai, que possa sair daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que Deus possa tocar em seus corações, abrir-se, meu Pai, os teus ouvidos para entender, para receber a palavra de Deus, que Deus possa, meu Pai, ministrar o teu poder, a tua palavra, Senhor Pai, na casa de cada um aqui, Senhor Pai, e que Deus possa, meu Pai, quebrar o jugo de Satanás sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo Satanás, você está expulso daqui, pelo poder do sangue de Jesus, você não pode atrapalhar, não pode se levantar com essas pessoas. Você está derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Amém e amém. Amém.
Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que se alguém ama a minha palavra, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos dele morada. Nessa noite, amados irmãos, eu vou pregar para os irmãos como se minha vida dependesse disso. E pode ter certeza que depende. Porque estamos em uma guerra espiritual. E aqui nessa noite, amados irmãos, eu os convido para abrir o coração de vocês, para que vocês possam receber da palavra de Deus. O que significa, amados irmãos, guardar a palavra de Deus? O que significa guardar a palavra no nosso coração? Memorizá-la? É simplesmente memorizar a palavra de Deus? Guardar no nosso coração? E o que significa guardar a palavra no nosso coração? Nessa noite, amados irmãos, o mistério da palavra de Deus vai ser revelado aos irmãos. Se os irmãos conseguirem entender o mistério da palavra e entender como guardar a palavra de Deus, a vida de vocês não só prosperará, mas terá vida e vida com abundância. A palavra de Deus está no plural, nos dizendo: o meu Pai o amará e viremos a Ele. Viremos a Ele. Então é mais de uma pessoa e faremos dele morada. O que significa esse plural? Porque a palavra de Deus nos afirma que só existe um único Deus. Um único Deus. Ainda nas igrejas evangélicas, as pessoas acham que existem vários deuses. Hoje na igreja católica, nós vemos quantos santos: São Jorge, São Tadeu, Maria Aparecida, tantos ídolos, Pedro, São Pedro, São João, enfim, tantos deuses que a igreja coloca para que essas pessoas façam voto, acendem vela, colocam um copo de água, fazem, andam. Uma vez eu vi minha família em São Paulo e vi as pessoas ali de joelho andando na Dutra até chegar naquela igreja católica, aquela catedral Aparecida, para poder pagar os seus votos. Como é a idolatria ainda aqui no país, no nosso país, amados irmãos? E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu na existência de um único Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e temem de medo. Fazes bem, crer em um único Deus, mas isso não é nada demais. Crer em um único Deus é a obrigação de todo cristão pela palavra de Deus, mas isso não é nada demais, porque até os demônios, até Satanás treme de medo e sabe que só existe um único Deus. Mas então, amados irmãos, quem é esse nós na palavra de Deus? Nós diremos a Ele. Em Gênesis 1, capítulo, versículo 26, também diz: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Porque está também no plural: façamos o homem. A palavra de Deus é muito clara e não nos confunde. É importante termos o conhecimento da palavra de Deus. Deus é o único Deus, mas Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santa Trindade, um único Deus em três pessoas. Ah, mas como é isso?
não são 3 pessoas? Não. Assim como você, amados irmãos, quando você resolveu sair da sua casa hoje para vir cultuar a esse Deus poderoso, você, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito também estavam de acordo. Os 3 em uma única pessoa estavam de acordo em vir à casa de Deus. A sua alma não disse: não, eu quero ficar em casa, eu quero dormir. O seu espírito não disse: não, eu quero ir para um restaurante. E o seu corpo disse: não, vamos passear. Não, você é 3, mas é uma única pessoa. Você carne, você espírito, você alma vivente. Assim Deus é uma única pessoa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Digo amém? Amém. Mas voltemos à palavra principal. O que significa guardar a palavra de Cristo? Significa memorizá-la? E qual o propósito de guardarmos a palavra de Deus? Para nos enchermos de alegria do Senhor? Só existe uma maneira de descobrirmos, amados irmãos. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos memorizá-la. Vamos meditar nesta palavra de dia e de noite. Vamos recitar a palavra de Deus. Isso me lembra muito o Salmo 1. Quem sabe o Salmo 1, né? Quem consegue memorizar o Salmo 1? Bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no caminho, na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, a sua alegria na palavra de Deus, e nesta palavra medita de dia e de noite, pois serão bem-aventurados, né? Pois aquelas serão como árvores bem plantadas à beira de um rio. Aleluia! As suas folhas nunca caem, os seus frutos se darão no momento certo, e tudo que essas pessoas colocarem as mãos prosperará. Mas assim não serão os ímpios. Serão semelhantes a um moinho de vento, cuja palha tudo espalha. Mas assim não serão os ímpios. Não poderão ficar de pé no dia do juízo final. Mas assim não serão os ímpios. Não poderão se assentar na congregação dos justos. Pois o Senhor, o nosso Deus, conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios morrerá. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Por que devemos guardar a palavra de Deus? É simplesmente memorizá-las? Por que devemos guardar? Em Lucas capítulo 8, esse salmo não me lembra, quando ele fala de árvores, ele me lembra muito do Lucas capítulo 8, versículo 5, que diz assim: saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não havia umidade. E a outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-a. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo: estas coisas clamavam. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra de Deus. Essa palavra, amados irmãos, significa que a semente é a palavra de Deus. Jesus veio e pregou esta palavra, colocou essa semente sobre a terra, e a primeira semente caiu sobre a beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, às vezes na rádio, às vezes está passando por aqui, escuta a mensagem da palavra de Deus, está à beira do caminho, ele está andando no seu caminho e escuta a palavra de Deus, mas essa pessoa não dá muita importância. Então vem os pássaros, que representam os demônios,
e vem e tira a semente do coração daquela pessoa, e a pessoa continua no seu caminho e perde a chance de ter a palavra de Deus, de germinar, de crescer uma árvore ali. A segunda cai sobre as pedras. Essa é aquela, representa aquelas pessoas que até senta na casa de Deus, escuta a palavra de Deus, mas logo saindo daqui, começa as tribulações no dia a dia, o seu coração duro, e acaba que a pouca umidade não tem suficiente para crescer, para brotar uma semente, e aí logo vem o sol, e aí aquela semente morre. Ou seja, a palavra de Deus não consegue encontrar um coração puro para que possa germinar aquela semente. Então a palavra de Deus morre naquele coração. E a terceira caiu no meio dos espinhos, crescendo com ela, os espinhos sufocaram. Os espinhos representam as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo. Muitas das vezes você conhece a palavra de Deus, mas você sai daqui e os prazeres, as coisas desse mundo te atraem, e você acaba se perdendo nas coisas desse mundo. Você dá mais valor ao dinheiro, você dá mais valor às coisas desse mundo do que a palavra de Deus. Então as coisas, os prazeres, o dinheiro, as riquezas desse mundo sufocam a palavra de Deus, e você acaba se desviando para esse mundo também. Mas a quarta semente caiu em boa terra e nasceu, produziu fruto 100 por 1. Esse sim é a pessoa que tem um coração pronto para receber, para ouvir a palavra de Deus. E ali naquele coração, a palavra de Deus consegue encontrar uma boa terra para poder germinar e crescer. E essa árvore cresce e dá frutos, 100, 1000, 10.000 frutos, dependendo da sua árvore. Amém, irmãos? Amém. Quem representa a árvore? Quem representa a árvore? Somos nós. Nós representamos a árvore. E nós devemos dar o fruto da palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Mas voltemos à palavra de Deus. Devemos memorizar a palavra de Deus? Por quê? Por que devo memorizar a palavra de Deus? Por vários motivos. Vou dar alguns motivos. Primeiro motivo, para certas ocasiões, quando você não pode ler a palavra de Deus, para certas ocasiões que você está sem a sua palavra, está no seu trabalho, está em algum lugar, e você precisa pregar a palavra de Deus. Por isso você deve memorizá-la. Lembrando sempre que a meditação da palavra é o princípio de toda sabedoria, que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 4 e 5. 2. Segundo motivo, memorizar as Escrituras fortalece a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Terceiro, memorizar as Escrituras molda o meu jeito, como vemos o mundo. Isso deixa a gente ver o mundo de uma outra forma. Amém, irmão? 4. Memorizar a palavra de Deus nos enche e dá força e nos coloca a completa armadura de Deus para vencer o pecado. Você só consegue vencer o pecado se a sua palavra de Deus estiver guardada em teu coração. Quantos estão entendendo isso? Diga amém? Amém. Quinto, memorizar a palavra de Deus protege a minha mente, a sua mente, a nossa mente. E sexto, memorizar a palavra de Deus te dá força e autoridade para golpear Satanás na face, com uma força tão grande que ele não suporta e foge de você. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glória. Mas lembre-se, amados irmãos, Satanás ele é extremamente mais forte do que você. Ele te odeia, você, a sua família, a sua igreja e tudo que você possui. Por isso, não podemos dar brecha. E eu não consigo, amados irmãos, entender como alguém consegue andar por aí sem guardar a palavra de Deus. Porque é a única forma de você se proteger
é guardando a palavra de Deus no teu coração. A única forma de você quebrar a legalidade é guardando a palavra de Deus no teu coração. Sétimo, memorizar a palavra de Deus te dá a oportunidade de ministrar a mais doce, a mais suave, a mais pura semente de Deus aos que procuram a palavra de Deus. E o oitavo motivo, memorizar as Escrituras aumenta a tua intimidade com Deus. Aumenta, pois Cristo fala conosco através da sua palavra. Você quer ouvir a voz de Cristo? Leia a palavra de Deus. Você quer ter maior intimidade com Deus? Leia a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. E nós podemos respondê-lo através das nossas orações. Você pode se perguntar: como a palavra de Deus pode me proteger? Como é que a palavra de Deus pode me guardar lá na rua de um assaltante? Como a palavra de Deus pode me proteger? Eu vou te responder com Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me guardará com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarei seguro. A tua verdade, a tua palavra é escudo e broquel. Não temerei terror noturno, e nem seta que for de dia, e nem peste que assola a meia-noite, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Por quê? Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, tu, nós, não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos Amém. Glória a Deus. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio e a minha habitação. Nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Pois darás ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te livrará e te guardará. Amém? Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos guarda, nos livra e nos dá a salvação. Mas o que significa isso? O que significa guardar? Aquele que me ama guardará as minhas palavras. O que isso significa? Mas aquele que não me ama não guardará as minhas palavras. Isso não pode, e não é só simplesmente memorizar a palavra de Deus. Nós já vimos aqui que não pode ser simplesmente memorizar, porque até mesmo Satanás memoriza a palavra de Deus. Um exemplo é na tentação, quando Jesus Cristo foi tentado no monte. Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, se lança daqui abaixo, porque está escrito na palavra de Deus que aos seus anjos darás ordens para te guardarem em todos os teus caminhos, para que teus pés não tropecem em pedra. O Salmo 91. E Jesus respondeu o quê? Satanás conhecia a palavra de Deus, estava falando com Jesus através da palavra. E o que Jesus Cristo respondeu? Jesus disse: sai, Satanás, porque também está escrito que ao Senhor seu Deus não tentarás. Amém, irmão? Amém. E também é muito mais do que ser religioso, ter certas tradições religiosas, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei. Se Cristo é o fim da lei, não é sobre tradições, sobre religiosidade que a palavra de Deus está falando, não é sobre você vir a todos os domingos na igreja, de você ser uma pessoa religiosa, também não é isso. Então, o que significa guardar a palavra de Deus? Como eu posso guardar a palavra de Deus? Isso me lembra o exemplo dos fariseus discutindo com Jesus, em João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve
as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Jesus está falando contra os fariseus. E os fariseus responderam aos judeus: não dissemos com razão que és samaritano e que tens demônio? Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus respondeu para eles: se em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tu tens demônios. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Jesus: porventura tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós disses que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aleluia. Novamente aí a palavra de Deus. 56. Abraão, vosso pai, exultou de ver o meu dia, viu e o alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e já viste Abraão? Como pode? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu o sou. Quem somente pode ter autoridade para lhe dizer, para falar dessa maneira? Quem pode falar: eu o sou? Jesus era o único Deus. Aleluia! Jesus era o único que pode dizer: eu sou o que era, o que é e o que é eternamente. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus simplesmente ocultou-se. Jesus estava no meio de uma multidão de fariseus, e quando Jesus disse: eu o sou, os fariseus, os judeus na mesma hora cataram as pedras e falaram: vamos matar, porque você está blasfemando, você não pode falar que é Deus. E Jesus simplesmente sumiu, ocultou-se, desapareceu e passou pelo meio deles. Quem pode glorificar o nome de Deus? Portanto, amados irmãos, guardar a palavra de Deus é muito mais que memorizar as suas palavras. É muito mais do que ser religioso ou seguir certas tradições religiosas. Como no exemplo acima, os judeus eram totalmente tradicionais, religiosos. Até hoje os judeus são religiosos, mas isso não traz a salvação a ninguém. Você ser uma pessoa religiosa que todos os domingos na casa de Deus não traz salvação a ninguém. Então o que é guardar a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus está no seu coração? A palavra de Deus está no seu coração? Em Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos podem repetir esse salmo? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Em Lucas, capítulo 10, versículo 17, diz assim: a história dos 70 discípulos. Voltaram depois os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. 70 discípulos. Jesus andava com uma multidão. Chegou num determinado momento, Jesus disse: vai e prega o Evangelho, prega a palavra de Deus, expulse os demônios, liberte os cativos, cure os enfermos e
e preguem a palavra de Deus. E foram 70 discípulos por todas as regiões. Passou um mês, 2 meses, passou um tempo, voltaram os 70 discípulos e chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, até os demônios nos submetem. Jesus olhou para eles alegres, felizes, e todos felizes porque os demônios estavam sendo submetidos a eles. Jesus olhou firmemente para eles, apontou para eles e falou assim: não fiquem alegres porque os demônios submetem a vocês, mas fiquem alegres por guardar a palavra de Deus no coração de vocês. Qual o significado então de guardar a palavra de Deus? Habitação da palavra de Jesus em nossos corações. Isso que significa guardar a palavra de Deus, a habitação da palavra de Jesus em nossos corações. E o que significa isso? A habitação de Jesus em nós significa que as palavras de Cristo em nós criam raízes e produzem fruto de fé no tempo certo. Como assim frutos? Frutos. Quando você guardou a palavra de Deus em teu coração, verdadeiramente, essa palavra começa a dar frutos. Você começa, você não suporta mais guardar a palavra de Deus só para você. Você quer falar da palavra de Deus para as pessoas, para os seus entes queridos, para os seus familiares. Você quer falar a palavra de Deus para todos aqueles que querem ouvir. E a palavra de Deus começa a dar fruto. Você começa a dar frutos. Mas, amados irmãos, é mais do que isso. Eu afirmo a vocês que vocês só serão salvos se derem frutos. Vocês podem estar dizendo: como assim? Você quer dizer que se eu não der fruto, eu não sou salvo? Eu aceitei Jesus Cristo, eu me batizei. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for salvo será, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E você está dizendo que se não der fruto, não serei salvo? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo 19. Diz assim: toda árvore que não produz com fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas o Senhor, naquele dia, chegará para você e falar: sai de minha raça de víboras, não o conheço. Meu Deus! Amados irmãos, isso é muito sério. O que significa guardar a palavra de Deus? Significa guardar em teu coração. E quando essa semente você guarda no teu coração, e se seu coração for uma terra frutífera, uma terra boa, vai dali crescer uma árvore e vai começar a dar frutos. Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? A árvore, ela dá fruto naturalmente, no seu tempo. Assim devemos ser nós, naturalmente, damos frutos. Amados irmãos, temos que dar frutos, e bons frutos, não maus frutos. Em Lucas capítulo 13, versículo 8, diz assim: respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor, e lhe dê estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, vamos cortá-la. Jesus estava pregando uma parábola e dizia para o homem tinha uma grande fazenda, e o seu empregado plantou uma árvore, só que a árvore passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de fruto.
E ali Jesus, o dono da fazenda falou: vamos cortar e plantar uma outra árvore aí que dê frutos. E ali aquele empregado disse para aquele dono da fazenda, disse: não, senhor, vamos fazer o seguinte, deixe que eu cave em volta da árvore, coloque estrume, coloque sal, coloque tudo, deixe que eu fortaleça a raiz da árvore, e vamos esperar mais um ano. Se der fruto, bem; se não der frutos, aí sim a gente arranca e coloca uma outra árvore no lugar dessa. O que significa isso? O que significa isso, amados irmãos? Isso aí me lembra muito, uma vez meu pai, lá onde a gente mora, lá no Fonseca, tinha uma mangueira que meu pai plantou, e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a árvore cresceu e nada de dar fruto. Meu pai pegou uma machadinha que ele guardava lá. Estou vendo aqui o meu amigo Eduardo, também aqui na igreja, ele conhece bem como é que é lá em casa. E aí meu pai pegou uma machadinha, um facão, e aí foi na árvore. Eu falei: pai, você vai cortar a árvore porque não está dando fruto? Meu pai: não, vou bater nela todinha no caule e vou reforçar a raiz dela para ver se ela vai puxar, dar força e começar a dar fruto. E ali ele fez isso, bateu na árvore todinha, chapiscou ela todinha, botou na raiz ali alguns estrumes, algumas coisas, e passou 1 ano e começou a dar manga e não parou mais de dar manga. Deu muitas mangas, muitas mangas. Amados irmãos, assim somos nós. Jesus Cristo, nós somos uma árvore e nós devemos dar frutos. Muitas das vezes estamos há anos dentro da casa de Deus e não estamos dando frutos. Jesus Cristo está nos dando oportunidade. Jesus Cristo, às vezes, deixa a gente passar por algumas tribulações, pega um facão e te dá uma chapiscada toda, coloca estrume em volta de você, para ver se você vai começar a puxar força e começar a dar fruto. Mas se você não der fruto, amados irmãos, a palavra de Deus é muito séria. Ela diz que vai cortar e ser lançada no fogo eterno. Por isso, amados irmãos, não brinque de ser crente. Guarde a palavra de Deus verdadeiramente no teu coração. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Em Mateus capítulo 21, versículo 18, diz assim: hora de manhã, à volta da cidade, teve fome. Jesus Cristo estava passando. Jesus Cristo estava caminhando de uma cidade a outra. E avistando Jesus uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não achou nela senão folhas somente, e disse: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Amados irmãos, isso é muito sério. Aquela figueira, Jesus está com fome dos seus frutos. Jesus está com fome da sua vida. E Jesus está passando. E se você só tiver folhas, as folhas representam prosperidade, as coisas que Deus está te dando, a sua casa, os seus filhos, isso tudo representa a prosperidade, as folhas, a tua força. A força, somente por você respirar, por você estar aqui na casa de Deus, você ter forças para pregar a palavra de Deus. Mas se você só tiver folhas e não tiver frutos, Jesus Cristo está passando, está com fome. E se não tiver frutos, Jesus Cristo vai fazer como fez com essa figueira, que de você não nasça mais fruto. E a figueira imediatamente secou. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que aquela imediatamente secou aquela figueira? Isso tudo, amados irmãos, é uma analogia para que possamos entender os mistérios da palavra de Deus. O que significa guardar a palavra de Deus em nossos corações? Nós somos a árvore muito bem plantada à beira do rio. Temos por obrigação dar bons frutos. Não podemos sair por aí amaldiçoando o nosso próximo. Não podemos sair por aí
cheia de água limpa ou vai estar cheia de água suja? Ou você é um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, ou você não tem o Espírito Santo de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus como se fosse a nossa última vez, a nossa última oportunidade de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Não podemos passar uma imagem de sermos pessoas, de sermos religiosos, de sermos cristãos, e quando a gente vira as costas e estamos aí fora, estamos fazendo de tudo o que não agrada a palavra de Deus. Falamos de legalidade. A televisão entra na nossa casa, e se demos legalidade pela televisão, Satanás e os demônios entram na nossa vida. Não apenas só pela televisão, mas pela música. Não somente pela música, mas pela nossa língua. Não somente pela nossa língua, mas por tudo aquilo que traz legalidade aos olhos de Deus e Satanás. E uma vez que você dá legalidade, Satanás entra na sua vida para fazer bagunça. E esse é o primeiro sinal que existe algo errado em nossos corações. Se a sua palavra habita em nós, esse é aquele que me ama, e as suas orações são atendidas. A sua oração está sendo atendida? Quando você coloca os seus joelhos no chão, as suas orações são atendidas? Se não, esse é o primeiro sinal que existe algo de errado. Em João capítulo 15, versículo 10, diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vás e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Está claro, amados irmãos? Se a palavra de Deus permanece em vós, vocês estão dando frutos. E se vocês estão dando frutos, tudo que vocês pedirem em nome de Jesus Cristo, o Pai vai concedê-lo. Todos podem glorificar o nome de Deus? Glória ao nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, a única coisa que podemos ter é a absoluta certeza é que somos justificados pela fé. Assim como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados somos pela fé, para que tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e glorifiquemos na esperança da glória de Deus. E não somente por isso, mas também glorifiquemos nas tribulações, nas tristezas, nas angústias, porque a perseverança nos traz a experiência, e a experiência nos traz a esperança, e a esperança nos traz a fé, e a fé não nos deixa confundidos, mas nos dá a firme certeza do amor de Deus por nós. Porque pode haver um homem bom que morra por um outro homem bom, mas jamais haverá um homem que morra por um outro homem mau. Vocês já viram uma vez no jornal um homem que falou assim: não, eu vou morrer por esse bandido, eu vou morrer por esse traficante, eu vou morrer por esse homem? Não existe. Mas Jesus Cristo morreu por vocês quando vocês ainda não eram maus. Por isso, o amor de Deus é eterno pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Lá no final de Romanos capítulo 5, diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que o mundo, ainda que em Pedro, diz assim: o mundo, João, 1 João
versículo 19. O mundo jaz do maligno, sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Amém? Amém. É assim que podemos vencer o maligno. Se a palavra de Deus, é assim que podemos quebrar qualquer legalidade. Se a palavra de Deus permanece em nós, já vencemos o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Maravilha! Amém? Filhinhos, esta é a última hora. Filhinhos, esta é a última chance. Conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos e falsos profetas se têm levantado, por onde conhecemos que esta já é a última hora. 2000 anos já se passaram. Quanto mais tempo você acha que vai demorar para Jesus Cristo voltar e vir um arrebatamento? Oh Deus! Estamos vivendo nos últimos tempos. O Mar Morto, em Ezequiel capítulo 47, diz que quando o Mar Morto reviver, já está próximo da volta de Cristo. E nós vemos que no Mar Morto, que não sei se vocês conhecem, mas o Mar Morto, ele é só sal e enxofre. E nem bactéria consegue sobreviver. Mas hoje já está aparecendo os primeiros peixinhos. Em volta do Mar Morto era tudo um deserto. E hoje já está começando a aparecer as primeiras árvores. O Mar Morto está revivendo. Os cientistas não conseguem explicar o porquê. Mas o Mar Morto está revivendo, se cumprindo a profecia de Ezequiel. O terceiro templo de Salomão já está sendo reconstruído. Tudo já está pronto para começar a reconstrução do templo. É um outro sinal. E o último e mais importante profecia: a palavra de Deus está sendo pregada no mundo inteiro. Na Rússia não entrava a palavra de Deus, já se entra. Na China nós vemos o maior avivamento. A palavra de Deus está pregando no mundo inteiro. O país que mais resistiu à entrada da palavra de Deus eram os países muçulmanos. E hoje a palavra de Deus também já está sendo pregada e os muçulmanos já estão sendo convertidos. Quanto mais tempo você acha que vai demorar para chegar o arrebatamento? Como deve ser a posição do cristão? Nós cristãos devemos esperar hoje o arrebatamento. Se hoje não for o arrebatamento, nós estamos preparados para vir o arrebatamento. Se hoje for, estaremos com Deus. Mas se hoje não for amanhã, estaremos preparados amanhã. Como deve ser um cristão? Preparado para o arrebatamento no dia de hoje. Sempre estar preparado. Amém? Vamos continuar então. Estamos terminando a palavra de Deus. Quando Jesus fala, agora eu vou provar para os irmãos que a palavra de Deus é, quando eu falo, quando eu prego a palavra de Deus estremece dentro de você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estremece dentro de você, te incomoda. Mas quando Jesus fala, é muito mais diferente. Eu vou provar para vocês que a palavra de Cristo, ela produz vida. Em João capítulo 3, versículo 34, diz assim: pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus,
falando. Em João capítulo 6, versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Jesus Cristo está nos afirmando que a palavra que Ele dá, o Espírito Santo de Deus, é o que vivifica. A carne para nada aproveita, a nossa carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras aqui, a palavra de Cristo, são Espírito e são vida. Jesus Cristo, quando falava, Ele chegava para um morto e falava assim: levanta, e ele levantava. A palavra de Cristo dá vida, traz vida a você, amados irmãos. Isso é tremendo. Você pode crer nisso? Quando Jesus fala, a vida acontece. Você pode crer nisso? Como está a sua vida hoje? Como está a sua alma hoje? Você pode ter chegado aqui morto por dentro. Você pode ter chegado aqui como para ouvir a palavra de Deus. E aqui, quando você escuta a palavra de Deus, você sente dentro do teu coração a vida acontecendo. Aleluia. Você sente o seu espírito se renovando. Aleluia. A palavra que dá vida e vida com abundância. Em João capítulo 6, versículo 68, respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde eu vou? Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse, quando todos abandonaram Jesus, Jesus olhou para Pedro: e você não vai também? Pedro simplesmente olhou para Jesus e falou: Senhor, para quem eu vou? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo, o próprio Deus, o Verbo, se fez carne e morreu por nós, pelos nossos pecados, para que você possa ter vida e a vida eterna. Amados irmãos, para terminar, o Espírito Santo deseja mudar a sua vida, a sua maneira de viver. O Espírito Santo de Deus nessa noite está pregando na tua mente, no teu coração. Se você deixar essa palavra entrar como uma semente no teu coração, se você deixar que essa semente cresça, ela vai dar frutos, ela vai vivificar em você, ela vai te dar vida. E esse fruto, você vai começar a falar essa palavra para os seus entes queridos, para a tua família, para a tua casa. E tudo que você colocar as mãos prosperará. Glória a Deus. Quantos creem nisso, Deus? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei as sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, aos que se dizem cristãos e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e sabem que eu o amo. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guardo o que
tome a tua coroa. Aquele que vencer, preste bem atenção nisso. Aquele que vencer, eu farei com coluna no templo do meu Deus. De onde jamais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também do meu novo nome. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar toda a igreja aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nessa noite possa dar vida e vida com abundância. Que vocês possam sair daqui cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês possam sair daqui, aquele cativo seja liberto, os enfermos sejam curados. E a palavra de Deus vocês possam guardar dentro do coração de vocês. Que vocês possam dar frutos, e frutos em 100, em 1000, glória a Deus. Amém. Fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou passar a palavra para a pastora, em nome do Senhor Jesus Cristo.